Superação. Você já teve que superar limites, vencer situações muito difíceis na sua vida? Como que a fé nos ajuda a superar os nossos limites? Esse é o tema de hoje do programa Sem Limites, que já está no ar. Solta a vinheta! É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você está aí pelo YouTube? Deixa o seu like, deixa o joinha aí, também se inscreve no nosso canal e também pela Sara Brasil FM de São Paulo. E hoje nós vamos falar desse tema que é superação, né? Como que a fé nos ajuda a superar os limites, a fazer coisas que nós nunca imaginamos que seríamos capazes de fazer. A Bíblia é um livro de superação, pessoas que conseguiram superar os seus limites. Muitas histórias de superação, tanto de homens quanto de mulheres. Hebreus 11, né, que é o capítulo dos heróis da fé, são histórias de superação, né? Pessoas que conseguiram vencer seus limites, né? Desde Gênesis, né, começando lá, todas as pessoas que passaram por momentos de lutas e superaram aquilo ali, são exemplos de superação. Abraão, Moisés, José, e vai indo. Muitos outros, né, como a gente sabe, que nos contam verdadeiras histórias e nos ensinam a superar os nossos limites, mesmo em meio aos medos e às adversidades. A gente tem que confiar em Deus e partir para a luta. Uma coisa que impede a gente de ter superação, de agir na hora certa, de ir além, é a falta de coragem, né, Bispo, que a senhora acabou de falar. Diante do medo, às vezes a gente prefere recuar do que avançar e alcançar aquilo que precisa, porque é difícil, né? É difícil. Quando a gente fala de superação... O medo, às vezes, é só um sentimento, né? Aquela coisa que você sente de você, que dá aquela brecada. Mas o medo, ele envolve outras coisas. Medo de avançar, medo de pensar, medo de falar. Medo então, de dar certo, medo de dar errado. certo, se dar certo, como é que vai ser? Porque muitas vezes você luta por alguma coisa, mas se der certo, aí vai vir outro medo. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então, como é que eu vou agir a partir desse ponto de vista, desse acontecimento? Ou seja, então, assim, superação ela é uma palavra muito ampla, que a palavra superação vem de uma superação, né? Superação vem de uma superação. O que é a ação? É você agir, você não ficar parado, você tem que fazer, é um verbo, né? Então, um verbo é uma ação. Então, você tem que agir ali e colocar para frente, não pode ficar parado. Não pode ficar parado. É isso mesmo. Superação tem muito a ver com vencer desafios, né? Você vencer obstáculos, você vencer situações que, naturalmente falando, que aos olhos humanos eram impossíveis. Então, Davi, quando ele vence o gigante Golias, ele se superou ali, ele teve um momento de superação. Muitos fugiam do gigante por causa do medo. A mulher do fluxo de sangue, quando ela sai ali, ela consegue enfrentar a multidão e tocar em Jesus. É um exemplo de superação. Vamos chamar já o primeiro vídeo. Olha que história legal. Eu já vi alguns influenciadores fazerem essa experiência, mas é uma pessoa que superou a falta de dinheiro, né? Ela foi criativa ali, ela se esforçou e olha que legal esse vídeo. Pode soltar. Se liga nesse cara dando um show de empreendedorismo e mostrando que pobreza não é sinônimo de bandidagem. Vou lá no centro da cidade vender essas 2 pedrinhas pro pessoal que eu simplesmente tô pegando aqui no chão da minha casa. E assim, da iniciativa de um negócio pra me colocar no final do dia aí R$200 no meu bolso. Então vamos fazer a mágica acontecer. Ó, R$1, posso estar vendendo ela pra você? Sério que você vai comprar? Claro. Posso ver se esse momento tá vendo você comprar umas pedrinhas? É isso, hein? Um rapaz aqui vai comprar, hein? Ó, tá em dose dupla aqui, pagando R$1 nas minhas pedrinhas. E ele tá de prova ali que ele tá pagando. Então pega as pedrinhas aí. E é isso, hein? O dinheiro tá na mão. Tá fazendo embora lá e R$1 aqui na minha mão. Agora eu vou fazer aquele projeto que vocês sabem que aqui o pai faz acontecer. Vá, tá aqui R$1, vou pegar as 2 paçocas pagando 50 centavos em cada e assim fazer acontecer. Vá, tem dinheiro pra investir. Dinheiro investido, agora vamos pra corrida do sucesso. Volta no lugar. Vou te comprar. Pra mim tava o dinheiro na mais 8. Vamos lá novamente. Pega 2, isso aí eu penso do jeito. Um cliente tá aqui, vai pegar mais 2 aqui, hein? Já continuei a acontecer. E agora fazer, pagou R$5. E
Tá na mão o resultado, começando aí meu empreendedorismo. 9 horas da manhã com 2 pedrinhas, agora é 1h40 da tarde. 170 aqui na minha mão, R$35 de Pix e R$18 de moeda, fora as gorjetas que eu ganhei. Então é isso, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que não é o produto que eu escolho a vender, sou eu que faço acontecer. Agora eu vou para casa contando as notas e minha história é triste, então é isso. Faça acontecer, sabe que o céu brilha lá em cima, é para você brilhar aqui embaixo. Olha aí que legal, né? Por que eu escolhi esse vídeo e vim te colocar hoje no programa? Porque muitas pessoas que não superam os seus limites é porque elas nem tentam. Elas já desistem diante das dificuldades, né? Eu vejo uma dificuldade, eu vejo uma ausência, eu vejo uma carência e aquilo ali já me faz desistir, recuar. Já me faz recuar, né? Tem uma coisa que é interessante, né? Toda vez que a gente está falando de superação, a gente está falando também sobre limites. Porque eu estou no meu limite, eu vou além daquilo que eu já fui. E existem alguns limites, é importante a gente ter essa ideia, né? De diante de um limite, perceber se esse limite me faz bem, se ele está me protegendo, ou se ele está me limitando mesmo, se ele está me impedindo de crescer, de avançar. Porque tem alguns limites que são bons, né? Que são necessários para a gente consegue não perder energia à toa com aquilo ali. São os limites de proteção, né? Limites de proteção, por exemplo, a sua saúde, né? Talvez você está no seu limite, dormindo o mínimo possível, não tem o que fazer mais, então tem que mexer na agenda. Agora, tem outros limites que precisam ser reconhecidos para poder serem vencidos, né? E não só como uma crença, isso daqui não tem jeito. Não tem jeito, mas teve alguém que conseguiu? Quem é essa pessoa? O que ela fez, né? Se alguém conseguiu, porque tem jeito. Tem jeito? Então, enquanto tiver 1% de chance, acho que a gente tem que tentar. Você pode estar dentro desse 1%, né? É isso mesmo. Olha o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24 em diante, o apóstolo Paulo ele fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, porém, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Eu vejo que superar limites tem muito a ver também com o quanto ou quão aquilo que eu quero alcançar é importante para mim. Qual que é o valor daquilo que eu quero conquistar. Eu vou priorizar isso, né? Isso. Então, assim, se para uma pessoa a saúde dela não tem muito valor, ela não vai se superar para cuidar da alimentação, para fazer atividade física. Pra melhorar, né? Aquilo. Se uma pessoa não entendeu o propósito dela, do chamado, da missão, ela não vai se superar para cumprir a missão, para cumprir o chamado de Deus. No casamento, em todas as áreas, se a gente não entender o propósito, se eu não tenho... tem aquela velha frase, né? Se eu não tenho algo pelo que morrer, eu não tenho nada por que viver, né? Então eu preciso ter algo que realmente tem valor para mim, algo que realmente é importante, e aí eu vou dar a minha vida, eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu tudo para conseguir alcançar. E aí eu vejo que eu sou capaz, né? Às vezes eu pensava assim, eu parei diante de uma dificuldade, eu parei diante de um limite, mas o meu desejo de alcançar aquilo, o meu desejo de conquistar aquilo foi tão grande que eu fui além, né? Eu dei um passo a mais. Eu não parei ali diante daquela dificuldade mais, né? E eu consegui vencer aquele limite, né? Vocês já tiveram um momento assim que vocês quisessem compartilhar aqui, né? De superação? Foi muito difícil, parecia que não ia ter jeito e deu certo, assim. A gente sempre fala nesse momento da Rafaela, né? Da situação que a gente viveu com a Rafaela. Acho que principalmente a Camille, né? Porque a nossa filha ela teve uma má formação. E a Camille fez uma cirurgia, mas estava dentro do útero, então a Camille também participou, né? Ativamente. Indiretamente, né? Porque eu estava anestesiada geral totalmente, então assim, eu não vi nada do que aconteceu, que o médico me explicou, porque foi uma cirurgia muito complexa, foram 3 horas e meia de cirurgia. Então assim, para você entender o que foi a cirurgia, eu estava grávida já de 5 meses, e o médico, ele abriu a minha barriga, eu fiz uma cesárea, o médico expôs o meu útero, ele abriu o meu útero e operou a minha filha dentro do útero. Colocou ela na posição para ser operada, então ele colocou a medula dela espinhal para dentro, costurou as costinhas dela, que as costinhas dela metade das costas dela estavam abertas. E ali ele costurou tudo, e aí ele, né, fechou o meu útero, fechou a minha barriga, e depois eu fiquei todo até o final da gestação a em cirurgia foi total. com 25 semanas e a Rafaela nasceu de 35 semanas. Então foram 10 semanas, 2 meses e meio praticamente ali
com a barriga operada. E depois a O cesárea. neném crescendo, né? O neném crescendo. Toda sexta-feira a gente fazia ultrassom, toda sexta-feira, toda semana. Então, praticamente 2 cesáreas Em menos de 2 meses eu fiz 2 cesáreas. E aí, quando ela nasceu, ela já foi direto para a UTI. E eu lembro que aquela semana que ela ficou na UTI foi a semana que precedia a conferência do Arena no Carnaval, que é um evento que o senhor organiza. Que eu estou na organização, então é muito trabalhosa aquela semana. E eu lembro, né, que eu fiz um jejum aquela semana, fiquei a semana inteira jejuando, orando, buscando a Deus e no final tudo deu certo, né? Ela saiu do hospital no sábado, a conferência era segunda e terça, e hoje a Rafaela é uma bênção na nossa vida. Essa foi a única conferência que eu não participei na minha vida. Mas a primeira notícia que nós tivemos é que muitas mães, quando têm esse diagnóstico, preferem interromper a gravidez, né? Que é uma maneira bonita de falar do aborto, né? E com quantas semanas vocês descobriram? Quantas semanas que tem esse exame que vocês fizeram? Não, na verdade, com 3 meses. Com 3 meses. O bebê, com 2 semanas de gestação, a mielomeningocele ela já é instalada no feto. Então, assim, a mulher nem sabe só que que está não grávida. vê, né? Não vê. Só A mulher no nem sabe que está morfológico grávida, mas o bebê vê. já está com a doença. Entendi. Mas o nosso diagnóstico só foi comprovado com 3 meses, quase 4 meses, que a gente teve que fazer 2 ultrassons. O morfológico, mas só foi comprovado literalmente quando a gente foi fazer um laboratório especializado em medicina fetal. Vocês estavam juntos na hora desse exame? A gente estava junto. Às vezes, sozinho, é difícil você superar os seus limites, Sim. né? As pessoas que estão aí passando por uma situação difícil, que você precisa se superar, não fica sozinho, né? Às vezes a gente quer tudo sozinho, a gente quer fazer tudo sozinho. E se eu tiver alguém do meu lado, alguém que vai me ajudar, alguém que vai me fortalecer, é muito melhor. É muito difícil compartilhar dor, né? Não, assim, eu acho que mais, assim, não vou falar difícil, mas o mais curioso toda nessa situação é que a gente teve que superar uma coisa que a gente sabia que não tinha cura. Que o médico falou para ele, olha, a mielomeningocele não tem cura. Então a gente pensa, mas como eu vou superar isso aqui se eu já tenho um diagnóstico que não tem cura? O médico falou assim, olha, o que nós podemos fazer é melhorar a qualidade de vida da Rafaela. Tem tratamento, mas não tem cura. Então, assim, a Rafaela, a gente vai ajudar muito, mas ela pode ter algumas sequelas, né? E hoje a Rafaela ela tem algumas sequelas, que é mais a parte motora, ela é portadora de mobilidade reduzida, mas a grande conquista de todo esse processo, lógico, é a fé em Deus que ele nos deu. Eu falo que eu tinha uma fé antes da Rafaela, né, passar por isso, e uma fé depois que eu passei por isso com a Rafaela, porque eu tive que aprender a mergulhar no vazio. Vamos falar vazio, né? Porque no inseguro, né, na incerteza. Isso é a fé. A fé é você ir onde você não vê nenhuma possibilidade de nada, mas você continuar crendo que tem um Deus que é muito maior do que todas as outras coisas e que Ele está com você, né? Não só as pessoas que estão ao seu lado, mas que Deus, acima de tudo, Ele está com você. Então, eu acho que o mais importante é isso. E eu lembro que, logo quando a gente recebeu notícia, eu falei 2 coisas para o Cristiano que me nortearam. Primeiro, eu falei com ele, Cristiano, eu não vou me desesperar, que foi a primeira coisa que eu falei com ele. E a segunda coisa que eu falei é, Deus está no controle. Então, quando você entende isso, que você já começa né, uma parte do caminho. Porque não adianta você desesperar diante das suas dificuldades, porque isso vai ser pior. E se você não colocar Deus no controle da situação, você também pode se desvirtuar e se perder no caminho, na sua trajetória. Então, a primeira coisa que a senhora fez foi literalmente mandar a alma se aquietar, né? Eu não vou me desesperar, peraí. Primeiro, realmente, a gente precisa fazer isso. Porque a tendência de toda pessoa, quando recebe uma má notícia, é já logo pensar no pior. A gente, infelizmente, tem essa tendência. E agora, como é que vai ser? O que nós vamos fazer? Então, é você... Não, peraí. Calma. Coração fica quietinho, a razão está aqui agora. Peraí, vamos respirar fundo. Opa, peraí, eu não posso me desesperar, porque se eu me desesperar, se eu me desconcertar, eu vou ter uma gestação muito aflitiva, eu vou passar isso para minha filha. Então, eu até brinco, às vezes eu falo que, por mais que tenha sido muito dificultoso todo o processo de gestação da Rafaela, que tenha sido assim, altos e baixos, uma coisa que você não estava prevendo, você vai passar por aquilo ali, foi uma gravidez muito maravilhosa. Foi uma gravidez muito linda, uma gravidez muito gostosa, mesmo com todos os desafios que a gente teve. Então, assim, foi uma gravidez, sabe aquela coisa que você... Obrigada a Deus, porque você realizou um sonho de ser mãe de novo, de ter uma filha.
eu queria ter mais um filho, eu queria uma filha, Deus nos deu, né? Então, assim, a superação, ela está nisso aí. São pequenos detalhes, né? Pequenos, grandes detalhes, vamos falar assim, né? Porque isso aqui não foi uma coisa tão simples e pequena. Mas, assim, às vezes a superação, por exemplo, quando eu falo que ela começou a andar, literalmente mesmo, sem apoio, sem nada, com 5 anos de idade. Então, eu lembro que no outro programa eu falei que eu tive que esperar 5 anos para ver um milagre acontecer na nossa vida, que foi ver a nossa filha andar. Ela não andava, ela só se locomovia de joelhos. Tinha possibilidade dela não andar? Tinha. Inclusive, o neurocirurgião que operou ela, ele falou, toda vez que durante 5 anos, a gente ficou indo lá no consultório dele. Primeiro de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6, depois de 9 em 9, depois uma vez a cada ano. E aí, com 5 anos, ele deu a alta para ela, porque até os 5 anos de idade, ela ainda poderia desenvolver algum distúrbio neurológico. Uhum. Então, ele sempre falava, não era para ela andar. Uau. Uma coisa que ele sempre falava, ele não entendia isso. Ele não entendia, mas a gente entende, né? É que isso é mesmo. Deus. Então, eu mandei, foi isso aí. O pessoal lá de cima vai colocar pra gente, nossa produção, um vídeo da Rafinha na fisioterapia. Tá lá no Instagram do Sem Limites. E para o pessoal poder conhecer, o pessoal poder ver, né, que hoje ela é uma bênção na nossa vida, é uma criança super alegre. Eu acho que a Rafinha é um exemplo de superação. É a criança mais doce que eu conheço. Ela é super alegre, ela é super pra cima, sorrindo, né? vendo a parte boa. Exatamente. E como a Camille ela é falou, motivada, ela mesmo assim, ela assim, mesmo as desfios, aquela coisa difícil, ela tá. com 3 meses de idade, ela começou a fisioterapia. Ela faz fisioterapia 3 vezes por semana. Olha só. E ela, todo dia de manhã cedo, ela vai feliz, ela tá sempre animada, né? Põe aí, solta aí o vídeo dela lá na Fis. Hoje é dia de se alegrar, essa batida vai contagiar. Vem que a festa já vai começar. Vem, ser feliz não faz mal a hoje é dia. Aí, ó, ela lá na físio, né, andando. Mais novinha ali, tava mais novinha. Isso. E eu vejo que a Rafinha, ela é um testemunho de superação. Ela é um testemunho eu acho que de alguém que ela nunca reclamou, ela nunca se questionou. É isso que eu ia falar. Ela nunca chegou para mim e falou, mamãe, por que eu nasci assim? Eu nunca questionei a Deus por causa disso. Nunca reclamei para Deus por causa dessa situação. Então, assim, eu sempre tento, assim, vacinar a Rafaela. Porque eu falei, filha, independente, né, de como você é, como você está, você precisa entender que, né, o Senhor te ama do jeito que você é, como você está, e Ele vai te ajudar a superar todas as suas dificuldades. Então, assim, é vacinar. Às vezes as pessoas têm dificuldades de superar os seus limites, que às vezes não tem um apoio. E é muito importante você ter do seu lado uma pessoa que vai te apoiar nessa questão. Te dê segurança. Que vai te dar segurança, que vai te alimentar ali, né, bem, na sua fé, todos os dias. Então, isso é também uma superação. Superar, né, até você mesmo. A sua mente, porque a nossa mente, às vezes, ela, né, quer nos falar o contrário, nosso coração, né, às vezes, também quer nos dizer o contrário. Então, primeiro superar você mesmo, né, e depois você... E confiar em Deus, né? Confiar em Deus, literalmente, de todo o seu coração. Se entregar, literalmente. É isso aí. Aninha, você tem um livro aí para apresentar? Tem um livro aqui, gente, Superação, não podia ser outro livro, né? Livro do Bispo Rodovalho, Superação, um título maravilhoso. E esse livro, ele traz, tópico a tópico, os passos para que você possa superar as situações que você está vivendo e alcançar o melhor em Deus, além dessas dicas todas aqui maravilhosas também, né? Joia, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, quer entrar com a gente nesse projeto, quer ver a sua marca divulgada aqui, tanto no YouTube quanto na TV e na rádio, entre em contato com a gente pelo direct do nosso Instagram, que é o @semlimites.tv. Tá joia? Vamos chamar mais um vídeo. Olha que exemplo maravilhoso de superação. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Ooh, you say I'm in love when I
Olha aí, quando a gente vê uma situação dessa, a gente não tem problema, não tem como reclamar depois disso. A gente não tem problema, não tem o que reclamar da vida, né? Porque tem pessoas que têm dificuldades muito maiores, né, para poder enfrentar, né? E estão enfrentando ali no dia a dia. Quando você vai... esses dias eu estava contando que eu fui no hospital aqui fazer uma visita para uma mãe que está lá com o filho internado com leucemia e várias crianças ali sendo tratadas no hospital público e não tem um quarto, não é? É uma enfermaria, várias crianças, as mães dormem sentadas numa cadeira improvisada assim ao lado. É uma situação de tanta dor que a gente fala, não, eu não tenho problema. Isso aí, para mim, eu lembro um dos testemunhos que eu dei com a situação da Rafinha, é que quando eu ia visitá-la na UTI, eu olhava as outras crianças lá e eu falava, não, eu não vou nem orar pela Rafaela, não, eu vou orar pelas outras crianças, porque eram situações muito mais graves. Tinha um menininho lá, o Tiago, ele tinha nascido de 25 semanas. Nossa. E ele dava parada cardíaca toda hora, parada respiratória, e aquele desespero, as médicas. E eu falei, Deus, eu não vou nem orar pela minha filha, não. Minha filha, eu sei que ela já está guardada. Sei que o senhor está cuidando da minha. E foi interessante que no dia que eu dei o testemunho na igreja, tinha uma pessoa que estava no culto, acabou o culto, ela veio chorando, porque ela falou que uma sobrinha dela estava na UTI do mesmo hospital, e toda vez que ela orava pela sobrinha, Deus me mostrava para ela. Ela falou, acho que Deus está querendo que eu vou lá na igreja pedir oração para o bispo. E aí ela veio, ouviu o testemunho, ela entendeu que era Deus mostrando que já tinha alguém lá intercedendo, já tinha alguém orando. Então, assim, o que a gente precisa entender é que Deus nunca perde o controle das coisas. A gente perde, a gente cai no nosso chão, a gente fica desesperado, mas Deus nunca perde o controle. Deus sempre vai te dar força, Deus sempre vai te dar sabedoria, Deus sempre vai... eu gosto muito do versículo, né? Da fraqueza tiraram força. Como é que alguém tira força da fraqueza? Da fraqueza, né? É porque na hora que eu estou fraco, o apóstolo Paulo falava isso, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando esgotou a minha força, aí eu me torno dependente de Deus. E a força que vem de Deus é maior do que a força que poderia vir de mim, né, naturalmente falando. A bispa disse isso, muito marcante essa fala, né, que se tornou uma outra Camille depois da experiência com a Rafinha. Então, o momento de superar, ele parece uma coisa ruim, mas na verdade é Deus te promovendo, né? Eu falei, gente, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que o homem possa fazer. Nesse momento, a única pessoa que pode fazer é Deus. Lógico assim, eu sei que os médicos que o Senhor nos enviou são pessoas maravilhosas. E parece que foi até um propósito de Deus quando a gente chegou em São Paulo, de ter vindo para cá, porque tudo a gente achou aqui, para esse contexto nós vivemos com a Rafaela. Mas assim, Deus enviou os melhores médicos, o melhor cirurgião de São Paulo para cuidar de tudo. Mas se não for Deus, em primeiro lugar, Ele conduzindo toda aquela questão, eu lembro que quando eu fui passar para a cirurgia, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? Ou seja, eu não queria ter que passar por aquela cirurgia, porque minha filha corria o risco de morte na cirurgia. Claro. Mas eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor me permitir chegar até o dia da cirurgia, que todas as coisas cooperem para que eu passe, eu vou passar com tudo que seja feito à vontade do Senhor e não à minha vontade. Então, assim, eu literalmente entreguei tudo nas mãos de Deus e eu confiei somente naquele que poderia fazer alguma coisa. Então, não adianta você achar que a gente muitas vezes quer confiar na nossa mão, né, na gente mesmo, mas a confiança mesmo a gente tem que depositar em Deus. E eu achei um versículo aqui no livro de Salmos 44 que fala assim: eu não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu, Senhor, nos concede vitória sobre os nossos adversários e humilhas aqueles que nos odeiam. Em Deus nós nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Amém. E eu falei, Deus, é isso mesmo. A gente não deve confiar na nossa mão, na força do nosso braço, mas confiar em Deus e gloriar sempre ao Senhor e temer sempre a Deus. É possível você passar pela vida sem... E não só se você uma vez, for ser né? vencido por tudo, né? Tudo te vence, qualquer batalha te vence, qualquer situação te vence. Mimado. Tá faltando fé, Nutella, né? Tá não dá. faltando coragem, tá faltando decisão ali para servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Até né? a maturidade, né? A maturidade vem através dos desafios que a gente encontra, né? A gente se conhecer, ter a exata dimensão de quem nós somos, qual a nossa identidade. Tanto para a gente não ficar se achando demais e nem se achando de menos, né? É interessante que todo desafio, né, como você fala, toda dificuldade, quando você luta e você enfrenta e vence,
Aí você tem autoridade para falar sobre aquilo ali. Sim. E você tendo autoridade, você pode falar para qualquer pessoa, olha, eu passei por isso, por isso, por isso. E eu venci. O próprio Deus disse isso, né? No mundo nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso então, mesmo. se Deus nos ensina, a gente toma posse e leva para frente. É isso aí. Gente, chegamos ao final. Deixa o seu like aí no vídeo, deixa o joinha. A gente tem muito mais visualizações do que like, né? Então, você já assistiu o vídeo aí, recebeu o nosso conteúdo, dá essa força. Se inscreve também no nosso canal. Quer conhecer a gente? Onde, Aninha? Rua Augusta 2027. Se você mora em São Paulo, se você está visitando a gente aqui em São Paulo, não deixa de dar uma passadinha aqui na igreja. Rua Augusta 2027, próximo ao metrô Consolação e metrô Paulista. E nós estamos aqui aos domingos, às 10 da manhã e também às 18, nosso culto da família. Vai ser um prazer te receber aqui. Também através dos nossos sites, né, Bispo? Isso, quem não é de São Paulo, né? Você quer conhecer a igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, é só entrar no site saranossaterra.com.br, você vai lá em igrejas e lá vai abrir a busca, você vai encontrar o endereço, o horário do culto e o contato da igreja mais perto de você, tá bom? Chegamos ao final, valeu pela sua companhia, que Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz!